Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para fazermos uma breve reflexão sobre o Santo Evangelho desse domingo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 1 ao 9. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Esse é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é uma passagem linda, onde Jesus leva alguns discípulos para um monte, para uma alta montanha. Era muito comum, as passagens da Bíblia, a gente vê as pessoas indo orar no monte porque Deus se manifestava ali e conversava com essas pessoas. E Jesus também foi ao monte, levou alguns discípulos e Deus se manifestou. O que nós vemos nesse evangelho? Nesse evangelho nós vemos que Jesus ali, Deus mostrou para os discípulos que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, o soberano, o Salvador. Este é meu Filho muito amado, em quem eu confio. Escutai-o. Então ali nós vemos que Deus se manifesta novamente no monte, endossando tudo aquilo que os apóstolos já estavam vendo da vida de Jesus Cristo. Ele vê também, os apóstolos também veem Elias e Moisés junto de Jesus. Elias e Moisés, que desde o Velho Testamento já profetizavam a vinda do Messias. Então é mais um endosso que Deus mostra que eles estavam ali juntos com Jesus e que Jesus era o Messias, o Salvador, o Libertador. E também o novo Moisés, porque Jesus vem trazer as novas leis, Jesus faz uma adaptação das leis de Moisés, então é a nova lei e a nova união, a nova aliança com o seu povo. E Jesus também, como Moisés, vem liderar o seu povo no novo êxodo e último êxodo do seu povo, do povo cristão, até a Canaã celeste, a Jerusalém celeste, a pátria divina, definitiva para todos nós, que é o reino da glória. Meus irmãos, os discípulos iam, e os profetas, como Jesus foi, ao monte, muitas das vezes para conversar com Deus. É até costume de alguns cristãos hoje ir ao monte, porque é um local um pouco mais retirado, onde você tem um pouco mais de paz, de tranquilidade, para poder se afastar do corre-corre do dia a dia e conversar com Deus e ter um momento particular de conversa com Deus. Mas nós não devemos nos ater a isso como uma regra. Nós não precisamos esperar uma ocasião especial para conversar com Deus, para ver a manifestação de Deus, porque Deus se manifesta na nossa vida todos os dias, em muitos e muitos momentos. Quando nós fazemos o bem ao nosso irmão, quando nós lutamos, buscamos por justiça, por dignidade para todos, quando nós fazemos a caridade com o nosso próximo, tudo isso é manifestação de Deus. Nós também não precisamos ir ao monte para pedir conversão dos povos, a conversão de uma determinada situação. Nós podemos conversar isso com Deus no nosso próprio coração, talvez pedindo primeiro a nossa própria conversão, a conversão interna na minha casa, no meu trabalho, no meu dia a dia. Nós também não precisamos hoje em dia subir ao monte para agradecer a Deus, porque nós devemos ser gratos
não só num momento especial, alguma celebração, por exemplo, uma missa de ação de graças, aí sim eu vou agradecer a Deus, claro, é ótimo, vamos celebrar missas de ação de graças, mas nós devemos agradecer a Deus todos os dias, no nosso acordar, no nosso deitar para dormir, por tudo que Deus nos fez e faz em nossas vidas, as coisas boas e também as coisas que não são tão fáceis, não são, pelo menos no momento para nós, como coisas boas, mas que muitas das vezes são necessárias e que com certeza têm um propósito na nossa vida, mesmo que nós não entendamos no momento. Às vezes vamos entender no momento futuro, às vezes vamos viver e morrer sem entender, porque eu acredito que nem tudo também deva nos ser revelado, nem tudo é para o nosso entendimento, mas nós que temos fé devemos sempre crer que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então sejam as coisas boas, sejamos gratos, e também nas coisas que não são boas, sejamos gratos porque Deus tudo sabe e tudo pode. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou dessa mensagem, essa reflexão breve, por favor, nos siga, compartilhe essa mensagem, deixe o seu joinha, nos ajude a evangelizar cada vez mais longe através das redes sociais. Até a próxima!